pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o nosso primeiro Buena Vista Insights, o nosso programa aí da Casa Buena Vista, onde a gente comenta o que aconteceu aí durante o mês ou algum tema especial. Hoje eu tô aqui com ele, o nosso gestor da Buena Vista, o Renato Nobili, e vamos comentar o que aconteceu no mês de outubro, né, Renato? Bom, em primeiro lugar, primeiro vídeo aí que a gente faz, como você comentou, o pessoal estava pedindo muito pra gente. A gente já tem o nosso newsletter aí via WhatsApp e agora a gente vai fazer esse resumo mensal aí para todo mundo. Perfeito. Então, vamos lá. O que aconteceu no mês de outubro, hein? Foram várias emoções. Rapaz, eu tô até com a cola aqui, porque para lembrar o que aconteceu em outubro foi complicado, né? Mas outubro, normalmente, o pessoal é um dos melhores meses do ano, historicamente falando, em termos de rentabilidade, mas foi um mês um pouco atípico, né? A gente viu bastante volatilidade no mercado, lembrando que a gente sempre fala do mercado internacional, vindo para o mercado brasileiro, também diferente do que aconteceu, por exemplo, no mês de setembro. Todo mundo achava que seria um mês negativo, acabou sendo um mês bastante positivo. Estava até vendo aqui, conversando antes, o S&P 500 subiu 2,3% no mês, o Russell 2000 subiu 1,8%, inclusive esses são 6 meses seguidos de alta, e o Nasdaq 100 subiu 4,8% e o Nasdaq Composite subiu 4,7%, que são 7 meses seguidos de alta. Então, para ver aí que realmente o mercado, ele apostou daquela turbulência do Liberation Day, deu aí uma rampada nos Estados Unidos, e Bov também, a gente superou a marca dos 150 mil pontos, né, no Brasil, virou festa, champanhe. O próprio dólar, ele teve muita volatilidade, mas fechou o mês de outubro no verde, subiu 1,08. É algo interessante porque a gente está vendo um mercado que, mesmo que com muita volatilidade, ele ainda está querendo subir bem, né? Tá. Então, acho que o mês de outubro ele começou, de certa forma, um pouco negativo, né? Uhum. Até porque o pessoal estava muito preocupado com a questão dos resultados principalmente das Big Techs lá nos Estados Unidos, o pessoal estava querendo entender, acho que muita questão, como é que está o CAPEX, né? Como é que está o gasto das companhias em relação à inteligência artificial versus o resultado. Então, eu diria que o principal destaque para o mês de outubro, sem sombra de dúvidas, foi o resultado das companhias, que, como eu falei, né? O mês veio um pouco volátil e depois ele teve uma retomada super forte, justamente por conta dos resultados, né? Então, acho que assim, alguns destaques, né? As principais Big Techs, ficou muito claro que estão gastando muito dinheiro, né? E na visão não só das Big Techs, como do próprio mercado, esse capital ele vai se pagar no futuro próximo, porque a expectativa é de um ganho de produtividade muito, muito acelerado. Então, a gente viu acelerando e eles colocando no forecast mais gastos ainda, todas elas sem exceção. E o que a gente viu também, o destaque foi, cara, o resultado foi muito bom das companhias, né? Se a gente pegar, por exemplo, Google, Amazon, a própria Meta, que teve um evento de techs lá, Netflix, enfim, estão gastando muito dinheiro, mas o resultado realmente está vindo muito surpreendente mês a mês, né? Legal. Não, inclusive, a gente estava até vendo um artigo da própria NASA que ele fez, que o mercado ele tá em alta, mas ele está sendo muito puxado pelas grandes empresas de tecnologia, né? A gente vê que fazendo a setorização, as empresas de tecnologia elas estão performando muito bem. Inclusive, a gente até vê, né, o resultado das 7 magníficas, se setorizar, subiu 4,9%. E se você pega o S&P 500 e deixa equal weight, ele cai, ele tá caindo no mês. Cara, esse é um ponto que dá pra gente fazer um episódio inteiro só pra falar de Mag 7, que na minha visão, o mercado brasileiro interpreta de maneira equivocada. Eu vou colocar alguns pontos aqui, tá? Primeiro, o pessoal interpreta as Mag 7 como empresas individuais. Tá? Isso eu acho que é um problema muito grande, e isso vem realmente do estudo. Quando você estuda para ser analista, os próprios livros de CFA, ele te ensina diversificação, as empresas que ficaram para trás. Então, um pouco do que está acontecendo no mercado, o pessoal não está acostumado. Só que se você pegar e abrir as Mag 7, nós estamos falando de, nos últimos 5 anos, são mais de 850 aquisições, elas todas em conjunto, o que representa, olha o nível de diversificação que essas companhias têm dentro delas, e elas individualmente são maiores do que o PIB de muitos países, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Não é que você está comprando uma empresa individual, você está comprando as líderes de setores que têm uma margem muito elevada, que tem um crescimento também que continua elevado, porque elas são realmente as participantes dos principais setores, ou pelo core business dessas empresas, ou também pelas aquisições que elas fizeram. Então, por isso que não só elas têm um peso muito representativo nos índices, né? Como também as principais gestoras, os principais fundos acabam tendo exposição a essas companhias. Então, por isso que eu falo, eu acho que o brasileiro, no geral, interpreta de maneira equivocada. A gente ainda vê muito upside nessas empresas, é por isso que você falou. Se você pegar o S&P, está sendo puxada por elas, mais ainda, né? A questão do Nasdaq 100, e o restante dos índices tem ficado um pouco para trás, realmente. Cara, bacana. É muito legal mesmo. É algo que
A gente precisa explorar mais, porque no Brasil a gente tem poucas empresas de tecnologia assim, ainda mais sofisticada, igual lá nos Estados Unidos, então realmente é bom a gente ter essa visão para entender exatamente como é que é o setor. Falando nos ganhos que você falou, trouxe pra gente, no final de outubro a maioria das empresas já tinham divulgado os resultados, né? Sim. Aqui na minha colinha, 83% dos resultados tiveram surpresas positivas no lucro e 79% nas receitas, então realmente tá de vento a popa, todo vapor mesmo os resultados. O que você viu aí de resultado legal pra gente? Então, isso é um outro dado que eu jogo um pouco comparativo com o mercado brasileiro, né? O famoso, o Brasil tá barato, vai faltar papel, e os Estados Unidos tá caro, né? Os Estados Unidos tá caro praticamente desde que eu entrei no mercado. Então, o que acontece? Os Estados Unidos acaba ficando caro porque você paga um prêmio maior pelo crescimento e a qualidade que você tem lá. Sim. Se você pegar o índice S&P, o Nasdaq 100 hoje, ele é completamente diferente do que era no passado. A margem das empresas ela vem crescendo ano a ano. Você acabou de colocar, 83% do resultado vem acima da expectativa. Quanto que a gente pode falar quando a gente vem para o mercado brasileiro? Então o Brasil ele acaba ficando barato, óbvio que tem oportunidade, não é aqui ou lá. Você pode ter os dois, né? O Brasil acaba ficando barato porque realmente você tem menos crescimento e a margem das empresas não dá para você comparar quando você coloca as empresas americanas. Então, assim, dito isso, acho que tem vários pontos que vale a gente destacar, principalmente um pouco para a nossa realidade aqui de Buena Vista, seja através dos nossos CTFs ou através dos fundos que a gente investe. A gente falou já das Mag 7, né? Acho que foi um ponto muito relevante, principalmente voltado para a questão de data center, para a questão de inteligência artificial e cloud, né? Todos os 3 pontos que eu falei, eles estão interconectados em si, não tem como você separar um do outro. E eu acho que o que eu queria chamar mais atenção aqui para a gente era a questão da Palantir, né? Legal. A Palantir, ela é a principal empresa aqui do nosso fundo de ações, o Pascal, né? Eu diria que é o maior case de sucesso da história nossa. Isso que a gente teve em NVIDIA durante muitos anos. Então, Palantir é um case de maior ainda ganho. A gente ainda tem ele no portfólio, né? E também em vários dos nossos ETFs também a Palantir está lá. E acho que vai em linha do que a gente está falando do mercado americano tá caro, né? A Palantir ela vem crescendo num ritmo estratosférico, né? O crescimento comparado ao ano passado foi na casa de 60%. A empresa já está faturando mais de $1 bilhão, né? E tem alguns pontos aqui que eu gosto de chamar a atenção que também o brasileiro não está acostumado. Existe uma ferramenta de análise, obviamente ela não é perfeita, mas ela dá um indicativo no mercado americano, que eu não gosto de falar muito inglês, mas é difícil traduzir, né? Difícil não, fica chato. Chama Rule of 40, ou seja, a regra do 40. Isso em português fica meio esquisito, né? Ela é muito usada para empresas de software, né? Software as a service. Legal. A regra do 40, ela diz o seguinte, se você somar a taxa de crescimento da companhia, o que é a taxa de crescimento? Então, você imagina a Amazon lá atrás, a Amazon só foi dar lucro em 2019. Então, ela tinha um ritmo de crescimento absurdo e ela tinha uma margem de lucro pequena. Então, o dado é, como que eu vou mensurar se essa empresa realmente vale o que está no preço de tela? Eu pego a taxa de crescimento, que ela pode usar queimando capital, mas eu vou somar também a margem de lucro operacional. Então, uma mais a outra, se der acima de 40, é um dado muito positivo, tá? Só para você ter ideia, a Palantir, desde que ela abriu o capital, ela já tinha uma taxa da regra do 40 de 57, ou seja, muito acima. Hoje está 114. Só existem 2 empresas hoje que estão acima de 100. Palantir 114 e NVIDIA 120. Então não preciso dizer muita coisa, né? Realmente. Tá aí o destaque de rentabilidade dessas companhias. Então, assim, é uma taxa muito elevada, de novo, não é uma regra perfeita, mas dá um indicativo. Por isso que a gente gosta muito da companhia. Não, muito legal. Por falar nisso, inclusive, a gente acabou de mencionar o Pascal, fundo de ações da casa, a gente tem várias teses muito interessantes que o Renato já vai falar sobre. Uma delas foi a Palantir, que teve um grande retorno aí em outubro, subiu 11,09%. E a gente tem outras teses também que é legal a gente comentar. Por exemplo, a Amazon, que subiu 12,4% nesse último mês. Tem muita tese de teve um resultado muito interessante. Explica pra gente, Renato, o que é o Pascal, o que ele busca e o que a gente chega em Amazon e essa tese de AI que tá movimentando o mercado, tá dando o que falar. O Pascal ele é um fundo que a gente criou como uma estratégia em 2017, ele virou fundo em 2020, então a rentabilidade realmente muito boa. O objetivo é entregar 20% líquido anualizado, só para o pessoal entender, isso é muito acima do S&P e até a da Nasdaq de rentabilidade, a gente consegue estar até bem superior a isso, investindo em empresas americanas e Brasil. A gente pode estar 100% lá ou aqui, não tem muito regra nesse sentido. A gente busca capturar empresas de alta qualidade, né? A gente tinha NVIDIA, né? A gente acabou trocando, mas as principais empresas de tecnologia como Microsoft, a própria Amazon, a gente já tinha desde lá de trás. A gente tem CrowdStrike, que é uma empresa fantástica de cibersegurança. A gente tem ela, monitora ela antes do IPO, entrou nela
as crises dão muita oportunidade. Em 2022 a gente entrou na companhia. Palantir, como eu falei, é a principal participação que a gente tem no fundo. A gente tem Coinbase também, que tem aí uma ligação direta ao mercado de blockchain, né? A gente comprou, se eu não me lembro, acho que Coinbase a gente comprou a 40 e poucos dólares, né? Hoje está mais de $300. Então, assim, a gente usa muitas crises para fazer isso. Então, o legal de falar desse fundo é que ele dá uma descorrelação muito grande na carteira dos clientes brasileiros, né? Porque é difícil você ver um fundo que tem esse tipo de característica negociado aqui no Brasil. E o que a gente está vendo, então, da Amazon? Conta aí a nossa tese. Então, a Amazon, a gente tem uma tese que a gente tem há bastante tempo. Acho que eu dei aquela ligação o que a gente pensa sobre as Mag 7, né? Então, a gente acha que sempre tem que ter uma posição relevante nessas companhias, pelo menos até hoje, justamente pela capacidade que elas têm de crescimento e de investir nos negócios certos, né? Então, a Amazon, ela é líder em cloud, principalmente, já há muito tempo, tá? Então, o AWS é o maior cloud que você tem hoje. Depois vem o Azure da Microsoft e depois do Google. E a gente tem as 3 companhias no fundo, né? Não à toa. Como eu falei, inteligência artificial não existe sem cloud. Então, você tem as principais 3 clouds do mundo. Agora a Oracle está tentando buscar, mas muito longe ainda em termos de participação. É algo que a gente olha, mas a Amazon é muito esse case, né? E eu acho que ficou bem claro no resultado da Amazon o crescimento de AWS, tá? Não só isso, a Amazon também fechou uma participação bem relevante agora com a OpenAI. Então a gente vê cada vez mais essas empresas de inteligência artificial utilizando esses principais cases aí de cloud. Não, inclusive isso é muito bom. A gente vê que os resultados das empresas de tecnologia, principalmente de IA, estão puxando muito. Tem um índice chamado SOX, que ele pega muitas empresas aí de semicondutor, da questão dos chips e tudo mais, que pega muita inteligência artificial, que é quase que uma proxy. Ele subiu 13,5% e nos últimos 6 meses, esse índice subiu 2 dígitos, né? Em 4 desses 6 meses. Vamos colocar aí 2 terços, está tendo uma alta muito interessante, então o mercado está muito de olho. Inclusive, até no mercado está subindo, a gente está falando muito de alta, tá caro, tá barato. A gente teve até as declarações recentes, né, do David, o CEO do Goldman Sachs, e o Ted Pick, do Morgan Stanley, que os dois falaram que pode vir aí, nesses próximos 1 ano, 2 anos, uma correção muito forte do mercado, principalmente porque a gente está vendo essa alta, mas será mesmo que vai ter uma correção? Assim, o futuro a Deus pertence, mas como é que a gente enxerga essa alta do mercado? Vou traduzir da maneira mais simples possível. Tem mais gente perdendo dinheiro tentando antecipar a crise do que qualquer coisa. Então, o mais importante é você estar no mercado do que você ficar tentando prever as próximas crises, né? Claro, isso em empresas de alta qualidade. Por isso que eu falo, poxa, a gente prefere estar hoje nos Estados Unidos, que aparentemente é mais caro, apesar do crescimento das companhias, a margem e tudo mais que a gente está falando, do que vir para o mercado brasileiro com uma série de riscos, apesar de estar realmente um mercado atrativo. Então, assim, é óbvio que vai ter uma correção no mercado, porque se a gente pegar o mercado americano, principalmente desde 2000, na crise.com, os principais cases de crescimento, de tecnologia, você tem um hype muito grande, que aí você vai separar quem está realmente dando resultado e quem não está. Isso aconteceu em 2000, isso aconteceu em 2008 na crise financeira, isso aconteceu em 2013, não vai ser nem a primeira nem a última vez. Mas a questão é, o que está acontecendo no momento através de inteligência artificial, de cloud, dessas tecnologias, é que as empresas continuam entregando margem, continuam entregando crescimento. Vou dar um dado interessante que a gente pegou essa semana, a gente estava com o pessoal da Nasdaq aqui em São Paulo, e o pessoal fala, a Nasdaq tá caro, a Nasdaq tá caro. E olha que dado interessante, se você pegar o crescimento da Nasdaq desde 2006, a Nasdaq 100, né, o índice, ele cresceu 1.320 e poucos por cento, não vou saber o número de cabeça. Okay. Então essa foi a rentabilidade do Nasdaq 100. Você sabe qual foi o crescimento do lucro das companhias do Nasdaq 100? Qual? 1.320 e poucos por cento, praticamente cravado. Caramba. No crescimento do percentual de retorno, né? O que eu estou querendo dizer com isso? O que tem puxado o crescimento, e na maior parte, é o crescimento de lucro. Claro que nesse bolo todo, você vai ter bolsões de especulação. Acredito que está tendo muita especulação em AI? Acredito, sem sombra de dúvidas. Não acredito que vai ter uma crise como em 2000, porque é completamente diferente. Em 2000 você tinha empresas que realmente eram de fachada, não tinham nada, eram PPT, abriu capital. Hoje você tem realmente empresas que estão investindo, estão entregando resultado. De novo, tem que ter uma pequena correção? Acho que vai ter. Quando vai acontecer, não tenho a menor ideia. E falo para todo mundo sempre, se você tem uma correção de mercado, como a gente está vendo nesse início de mês de novembro, aproveita quando você tem case de qualidade. Perfeito. E é muito interessante isso sobre case de qualidade, porque empresas boas, elas sobrevivem à crise. Elas se tornam perenes. Os números, eles estão aí justamente para a gente entender como é que ela vai passar por toda e qualquer crise, que as crises acontecem, são ciclos, a economia está aí para sempre contar as mesmas histórias, né?
Mesmo que toda vez a gente sempre fala que dessa vez vai ser diferente, Sim. sempre tem ciclos. Por falar em estar posicionado no mercado, o próprio Pascal ele também está no mercado, né? Porque uma das grandes posições dele é o QQQQ11, que é inclusive um dos ETFs da própria Bonavista, né? Bem skin the game, ele no mês de outubro subiu 12,19%. Então, já entrando no papo ETFs, né? Que a gente gosta muito aí desse assunto. Conta pra gente o que é esse ETF. Acho que é alto, a gente já até contou um pouco sobre, mas explicando o que ele é, vai ficar mais claro. Mas conta aí pra gente o que é esse ETF, por que ele tá na carteira e por que ele é uma forma de estar no mercado. Eu acho que assim, antes de falar do que é, você usa um ETF num fundo porque você quer ter aquela estratégia dentro do teu fundo, obviamente. Perfeito. Às vezes é muito melhor você comprar através de um ETF que é muito barato que você comprar os nomes individualmente, né? Então, assim, o que o 4Qs que a gente gosta de chamar no Brasil é o primeiro ETF do mundo de Nasdaq High Beta, né? A gente lançou aqui no Brasil. E ele dá uma estratégia muito interessante para o investidor, tá? Então, o que a gente busca quando a gente lançou esse ETF? A gente buscou ter um índice eficiente e, consequentemente, o ETF que vai superar ao longo do tempo o Nasdaq 100, que é um índice maravilhoso. Até para todo mundo entender, poxa, é dificílimo bater o Ibovespa, mais difícil ainda bater o S&P e quase impossível bater o Nasdaq 100. Vou dar mais um dado de curiosidade. Nos últimos 15 anos, o Nasdaq 100 está no top 1% dos principais fundos do mundo de rentabilidade. Então imagina você superar isso. Então o 4Qs, o que ele faz? Ele ele filtra o Nasdaq 100, que são 101 empresas, ele usa o filtro através das empresas com maior beta, ou seja, o maior momento dos últimos 90 dias, rolando isso dia a dia. Então ele está sempre capturando as empresas de principal momento, como o Broadcom, com a própria Nvidia, Meta e por aí vai. Então ele acaba tendo uma exposição muito focada nessas empresas do Nasdaq 100. E a gente fica com 25 dessas companhias. Então ele te dá um crescimento bem acelerado. Ao longo do tempo, a gente tem os dados desde 2006, ele tem um crescimento, né, ou seja, o que a gente chama de outperformance, bem acima aí do Nasdaq 100, que é o propósito do produto. Por isso que a gente tem exposição a ele. Muito legal, muito legal. Inclusive a Cá já está com 11 ETFs, né? Então acho que é legal para a gente comentar um pouco sobre alguns ETFs, a gente trazer algumas perguntas do pessoal que mandou para a gente comentar sobre a performance desse mês. Então bora lá. A primeira pergunta que a gente recebeu foi da Júlia Pires. O tom dela é o seguinte, ela quer muito saber sobre o Coin 11. A gente vê aí que realmente é uma das estrelas da casa, que tem grande crescimento, a gente vai em evento, todo mundo só fala de Coin. Então assim, aqui na minha cola, o Coin 11, ele teve uma queda de 2,59% por conta da queda do Bitcoin, mas só para vocês terem ideia da performance no ano, no year to date, o Coin 11 ele está em uma queda de 9,5%, mas o Bitcoin está numa queda de 9,15%. Então o Bitcoin está caindo menos, mas a gente ainda paga dividendo. Então explica pra gente o que é o Coin 11, como é que ele paga dividendo, como é que são as estratégias. Então, eu acho legal, além do Coin 11, né, eu posso passar por todas rápido, não vou falar uma a uma, mas como é que a gente faz as estratégias de cover call, para quem que serve esse produto, vamos ampliar essa pergunta dela, que eu acho que ficou legal. Vamos ampliar a pergunta então, como que a gente paga dividendo nos nossos ETFs? Não? Então, a gente usa a estratégia chamada de dividendo sintético ou covered call, né, é uma classe de produto que tem crescido muito no mercado americano, nós estamos falando de centenas e centenas de bilhões de dólares, então é uma categoria que funciona muito bem, e basicamente ela parte de duas estratégias, eu compro um ativo e a outra parte da estratégia eu vou fazer o cover call, ou seja, a venda coberta de opções sobre aquele ativo. Para que eu faço isso? Para que o investidor faz isso? Ou para ele se proteger ou para ele capturar um prêmio. No nosso caso é para gerar um fluxo de caixa, que é capturar aquele prêmio mês a mês. Isso funciona muito bem porque o investidor, ao invés dele ficar só posicionado num índice amplo, por exemplo, como o S&P ou como o Bitcoin, ele, através de um simples ETF, ele vai estar posicionado, ele vai capturar boa parte da rentabilidade daquele ativo e, através dos dividendos sintéticos, ele vai receber aquele prêmio mensal. Ou seja, ele vai antecipando aquele fluxo crescente do ativo puro sem o dividendo. O que o investidor pode esperar de um ativo como esse? Eu gosto de falar porque é uma dúvida muito recorrente, né? Eu vejo o pessoal comparando o SPY e falar, mas o S&P puro subiu mais, né? Se você pegar qualquer ativo que sobe, consequentemente, comparado a uma estratégia como essa, não tem fórmula mágica. Sim. Se você está executando uma estratégia de proteção que visa pagar dividendo, é óbvio que você vai ficar abaixo do mercado quando o mercado subir muito. Porém, nos cenários do mercado lateralizado ou em queda, qual é o resultado? Ele acaba sendo muito positivo. Existe um estudo desde 1980, dado da própria Bolsa de Chicago, que mostra que a estratégia de cover call, ela melhora a sua relação risco-retorno. No caso dos nossos produtos, vai em torno de 30% a 40% de melhora na relação risco-retorno, ou seja, no Sharpe
no índice de Sharpe do produto. Claro que ao longo do tempo, a exposição pura ao ativo, né, sem dividendo, você vai ter um retorno absoluto melhor, porém, o retorno ajustado ao risco de uma estratégia de cover call, a tendência é funcionar muito melhor e cada vez mais porque o mercado ele tem ficado cada vez com ciclos de volatilidade mais curto. Então, é um produto que funciona muito bem. Até antes de entrar no Coin 11, claro. É que eu fico lembrando das perguntas que o pessoal me faz e eu acho legal comentar, né? O pessoal fala assim, poxa, mas isso é um produto que é bom para mim. Aí o outro fala, isso é ruim para mim. Depende do perfil. Por exemplo, eu sou um cara que gosta de tech, então eu compro muito 4Qs, eu compro o Coin 11, que eu prefiro ter o Bitcoin através de dividendos. Agora, se você pegar um cara que não tá nem aí para dividendo, não faz sentido esse tipo de estratégia. Sim. Né? Se você pegar um cara que gosta, por exemplo, de um índice amplo, poxa, eu adoro ter exposição ao S&P ou ao Ibovespa, faz sentido para ele ter um fundo ativo, por exemplo, como o 4Qs ou o próprio RICO 11, que tem uma estratégia mais elaborada? Não faz. O que eu estou querendo dizer com isso? Não tem o melhor nem o pior produto, cara. É o teu perfil, o que vai ficar mais adequado com aquela tua estratégia. Beleza, o Coin 11 ele segue o Bitcoin e paga dividendos. Certo. Inclusive, o que você falou da relação risco-retorno, dá para ver pelo próprio resultado no ano. Ele está caindo um pouquinho menos, ele tem uma volatilidade menor, sim, entregando um retorno muito parecido. Então, o que ela quer saber é qual é a meta aí que a gente tem para pagar dividendo, né? Quanto que vai receber, pode esperar receber por mês. Porque imagino que numa estratégia aí de opções, a gente controlando o dividendo, a gente tem uma ideia de quanto vai receber. E o que a gente vê aí pro Bitcoin, né? O que tá acontecendo, sim, o que vem por aí. Eu acho legal da gente fazer esses insights mensais por causa disso. A gente repassa aí tudo que tá acontecendo no mês. Então, o Coin 11 eu acho que é um produto muito inovador no mercado brasileiro, né? Sim. Porque o Bitcoin não paga dividendo, como todo mundo sabe. Né? Você pode ter o staking através do ativo direto, mas é bem diferente, né? Bem abaixo da proposta. Complexo também. E no Coin 11, basicamente, a gente dá exposição ao ativo Bitcoin, ou seja, a rentabilidade do Bitcoin, com a estratégia de cover call sobre o mercado futuro de Bitcoin na Bolsa de Chicago. Então, a gente fica no mercado tradicional. Então, a gente empacota isso num único produto, a possibilidade de você capturar a rentabilidade do Bitcoin e também receber um dividendo mensal. E o lado interessante disso é que é um dividendo bem elevado por conta da volatilidade, né? Legal. Todo dividendo que o investidor espera ter nos nossos ETFs, hoje são 7 que pagam dividendos, ele está muito atrelado à volatilidade daquele ativo. Né? Bacana. Eu vou pegar os dois extremos. O Coin 11 a gente paga em torno de 2,30 aí ao mês, claro que depende do mês. O GDIV 11 que a gente lançou, que é o nosso ETF internacional, ele paga em torno de 0,7, 0,75 ao mês, porque tem muito menos volatilidade. Sim. Né? O que a gente busca com os nossos ETFs, eu gosto muito da palavra equilíbrio. Equilíbrio entre a rentabilidade e equilíbrio e previsibilidade através do dividendo. Até como curiosidade de comportamentos, né, o Coin 11 é o nosso maior produto da casa, sendo que a gente lançou há menos de um ano. E no mercado americano, lá na News, o nosso maior produto é o QI, que é o de Nasdaq. E olha que coisa interessante, o americano ele acaba preferindo o Nasdaq 100 com dividendos, que a gente paga em torno de 1,20, porque o Nasdaq ele tem uma rentabilidade interessante, um dividendo 20% mais ou menos superior ao do SPY, e ele acaba tendo uma rentabilidade nesse pacote superior ao do próprio S&P, o que é muito interessante quando o investidor tenta casar retorno e tenta casar dividendo. Sim. Não, isso é muito legal e são N estratégias, né? Tem para todos os gostos, tem para todo freguês. É o que a gente falou, né? É o perfil, pô. Não tem ETF. Eu sou mais perfil de coin com 4Qs, mas a maioria ampla acaba preferindo o S&P com dividendos, tem gente que prefere ouro com dividendos, enfim. O nosso propósito é dar opções que eu costumo dizer, o mercado de ETFs ele facilita o acesso a um tipo de estratégia para qualquer tipo de investidor, desde a pessoa física até o institucional e, de novo, cada um com o seu perfil. Perfeito. Vamos fazer então um vai e vem. A gente falou do 4Qs, que não paga dividendo. Falamos então agora do Coin 11, que paga. Então vamos falar um que não paga, que é um dos que a gente mais gosta aqui na casa, que é o RICO 11. Explica pra gente. Isso também é pergunta aqui do Rodrigo, né? O que é o RICO 11, de onde ele veio, de onde tem essa ideia, esse nome até, o que ele faz, o que você pode contar pra gente do RICO 11 para quem espera aí comprar o RICO 11, que inclusive tem um ticket médio menor, né, a partir, tá ali na casa dos R$30 a cotação. O que a gente pode esperar do RICO 11, o que ele é e por que a gente deveria investir de acordo com o meu perfil no RICO 11, se eu tiver? Cara, o RICO 11, ele é bem legal, que é um pouco do que eu falo do mercado financeiro. Eu falo pra pessoa física que não é do mercado, eu falo assim, se você tá se divertindo no mercado é porque você não tá ganhando dinheiro, né? Você tá mexendo muito, você não tá ganhando dinheiro. No mercado, quanto mais simples a sua estratégia, sua meta em ganhar dinheiro acaba ficando bem mais atingível. Então, assim, o RICO 11, ele é uma proposta
Chega a ser quase estúpida, de tão simples que ela é. Uhum. Só que é através de muito dado, esse é o segredo. Então, o que acontece? O Rico 11 ele é um produto que ele tem uma relação risco-retorno melhor que a do S&P, ou seja, ele tem menos volatilidade e entrega mais retorno. Olha aí. Por quê? Que é o que eu vou detalhar. É um banco de dados da Bloomberg, ou seja, o índice é da Bloomberg, ele monitora praticamente em tempo real o comportamento dos principais bilionários. Legal. Então ele elenca esses bilionários através de um ranking, e não é só de patrimônio, tem ESG, tem filantropia, tem consistência de retorno, tem uma série de dados, e fica com 50 principais. Desses 50 principais, ele vai fazer o cruzamento das ações desses bilionários, com um detalhe. Os bilionários, como são pessoas públicas no mercado americano, eles são obrigados a fazer disclosure dos seus papéis, ou seja, ele tem que dizer legal. O que ele tem, e se ele fizer alguma mudança, ele tem 2 dias úteis para avisar. Okay. Ou seja, a gente praticamente replica a estratégia deles, ou seja, traz muitos dados, com muita eficiência. Qual é o resultado disso? Simples. Eles são bilionários por uma razão. É justamente pelo que eles criaram ou como eles investem. Então, se você está replicando essa estratégia da melhor maneira possível, o teu resultado tende a ser muito, muito eficiente. Nós estamos falando de uma rentabilidade média em reais, desde o início dos dados do índice, que é 2006, de mais de 30% ao ano. Né? Caramba. É muita coisa. E assim, tem as principais companhias do mundo. Se um bilionário ele sobe na lista, automaticamente essas empresas que ele investe vão entrar no índice. O que eu estou querendo dizer é que você vai capturando e evoluindo conforme o próprio mercado vai evoluindo. Então é uma forma muito simples de você ter acesso ao mercado, com bastante retorno e até com gerenciamento de risco. A volatilidade dele acaba sendo inferior ao S&P, porque ele é um índice mais diversificado, né? Nós temos as principais empresas de tecnologia, nós temos as principais empresas de private equity, principais empresas do setor de varejo, enfim, a lista é ampla. É até mais fácil, né? Se você não tô com dificuldade para escolher alguma coisa, escolhe algo rico, investe igual quem tem dinheiro, igual quem é rico, né? Super simples. E aí fica mais fácil. E bilionário, a gente fala bilionário mesmo, tá? É Buffett, Elon Musk... Todos eles lá. Todos eles realmente estão lá, pessoal. Muito bacana, então. Então, vamos voltar para um que paga dividendo, que também realmente deu o que fala nos últimos tempos, né? Que é o Auro 11. Conta pra gente aí, Renato, Auro 11, que é o nosso ETF de ouro, que paga dividendos. Como é que ele funciona? Por que investir em ouro? O pessoal sempre fala muito, não, ouro é reserva de valor, vou comprar aqui para ficar mais tranquilo. E a gente viu um ouro aí que ele deu até uma boa mexida, boa no preço. Não necessariamente indica maior volatilidade, mas ele teve um comportamento bem interessante recentemente. O ouro ele é um ativo que eu costumo dizer pro pessoal, de novo, cada um com o teu perfil, eu acho que o ouro é um ativo que todo mundo tem que ter na carteira com um percentual de acordo com o risco. Porque ele é um ativo que ele gera proteção e descorrelação. Acho que essa é a palavra-chave. Ele é o ativo que, quando tudo vai mal, ele que acaba segurando as pontas, né? E o que tem acontecido esse ano, a gente tá vendo o ouro aí como uma das principais performances do ano, é que o cenário geopolítico ele tá muito, muito complicado, né? Você tem tarifas para todo lado, você tem uma briga por ganho tecnológico entre Estados Unidos e China, consequentemente o pessoal acaba comprando mais ouro. Tanto é que se você pegar em cenários de estresse, normalmente quem vai bem? O dólar e títulos do Tesouro Americano. Como o governo americano propositalmente está desvalorizando o dólar, não fica atrativo nenhum nem outro. Então, para onde o pessoal corre? Para ouro. Então, por isso que a gente está vendo essa rentabilidade super acelerada, é um produto que tem crescido muito aqui, é impressionante. E eu vou ser sincero, eu acho que assim, como eu falei um pouco do Bitcoin, entre você ter o Bitcoin sem dividendos, sem o covered call, e ter com, faz muito mais sentido você ter esse ativo gerando fluxo de caixa, porque ele tem uma oscilação. O ouro é a mesma coisa, porque o ouro ele é um ativo que ele tem um comportamento meio errático, né? Ele normalmente fica um pouco de lado e nesse cenário de maior estresse é que ele dá realmente os saltos. Mas se você pegar numa janela de 20 anos, no mês passado ele estava acima do S&P. Praticamente tudo por conta desse ano só. Então assim, como eu falei, o pessoal normalmente só quer comprar ouro quando ele está subindo. E não é assim que faz. Então assim, através do Auro 11, que é mais um produto inovador, a gente dá exposição ao ouro e também faz a mesma estratégia de cover call para geração de dividendo. E como o ouro ele tem uma vol um pouco até superior do que o do S&P, o dividendo é até superior a 1% ao mês, né? Então, você está exposto ao ouro, capturando um fluxo de caixa que você pode reinvestir ou utilizar da melhor maneira aí cada investidor. Seria muito bom se tivesse o ouro, que é uma reserva de valor, o Bitcoin, que é a futura reserva de valor, um ETF que mistura os dois, né? Que, por um acaso, a gente também tem. É o GBTC 11, ele acaba não pagando dividendo. E se você quiser um que paga dividendo, é só juntar o Auro com o Coin 11, que você vai ter um ETF, vai ter uma carteira de ouro e Bitcoin que pagam dividendo. Então, assim, novamente, vai a gosto do freguês. O jeito que você realmente entender que cabe no seu portfólio no seu momento é o que mais faz sentido. Então, a gente está aqui para realmente oferecer essa cartela de produtos, né?
Vamos lá então para a última pergunta. Inclusive a pergunta do ouro foi do Carlos, tá? Eu pedi até para mandar um abraço para ele, um abraço pro Carlos Alcântara. A última pergunta aí, que foi a nossa mais recente novidade, né? Que é o GDIV 11, você acabou comentando até, que a gente fala muito, o pessoal até fala, não, Buena Vista é só Estados Unidos, só faz Estados Unidos. E agora veio o GDIV esse mês aí para quebrar um pouco disso. Conta pra gente, Renato, o que é o GDIV, como é que é a questão de dividendos dele, onde ele investe, por que ter o GDIV também na carteira é legal? Então, acho que antes até de falar do GDIV, você falou, pô, tá, há muitos Estados Unidos, né? É o que eu falo do mercado tá caro ou não. O fluxo quase todo tá no mercado americano, porque o mercado financeiro global, ele é muito concentrado nos Estados Unidos. Não adianta a gente ter uma ideia maravilhosa se a gente não conseguir executar ela no ETF. Então, pô, a gente gostaria de fazer muitas coisas, inclusive no Brasil, só que não é um mercado tão profundo. Então, a gente ainda tá limitado a algumas estratégias para entregar o nível de eficiência que a gente entrega. Então, assim, o que a gente se propôs quando a gente foi lançar o GDIV? A nossa ideia é ter um leque de ETFs que vai dar alternativas de investimento para o investidor. Ponto. Então, o que a gente fez quando a gente foi estudar para lançar um ETF internacional? Como a gente já tem muitos ETFs que têm exposição ao mercado americano, aí tem o SPY 11, que é S&P, a gente tem o K11, que é Nasdaq, o WILM 11, que é de Russell, tem o CASA 11, que é de REITs. Então, assim, você já tem um leque de oportunidades de investimento com dividendos no mercado americano. Então, não fazia sentido a gente pegar, simplesmente replicar uma estratégia global. Vamos pegar o exemplo disso aí. Se a gente pegar o VT, que é um ETF famoso internacional da Vanguard, ele te dá exposição global. Como ele te dá exposição global através de métricas de como que está disposto o mundo em termos de mercado financeiro, nós estamos falando de 65% em média de exposição ao mercado americano. É muita coisa. Sim. Então, como a gente tem todos esses outros ETFs americanos, não faz sentido eu ter mais um que vai ter esse overlap aí de exposição. Então, o que a gente fez? A gente lançou um ETF internacional ex-Estados Unidos e Canadá, ou seja, ele tira os ativos que estão nos Estados Unidos e Canadá para o investidor literalmente ter a diversificação internacional. E mais, o core do investimento são em países desenvolvidos. Legal. Porque historicamente a gente acredita que vai continuar assim, você acaba tendo mais qualidade com menos volatilidade, né? Se você vê o retorno, ele acaba tendo uma diferença e, claro, a gente faz isso pagando um dividendo mensal, como eu falei, na casa de 0,7 ao mês, que a volatilidade é menor. Sim. Legal desse produto, diversificação internacional, diversificação em moedas de outros países, euro, franco suíço, dólar australiano, todos ex-dólar, então te dá essa diversificação de fato. E para concluir, acho que o investidor, sendo institucional, pessoa física, ele pode pegar, cara, eu vou comprar o GDIV 11 e ele coloca a exposição americana que ele quiser, com S&P ou eu gosto mais de Nasdaq, por exemplo, cada um aí é a sua maneira. Fica uma carteira bem mais completa. Só a título de curiosidade aqui na minha cola, são 2.600 empresas que tem nesse ETF, 21 países diferentes. Você tem Louis Vuitton, Ferrari, Hermès, as farmacêuticas europeias, tem uma Konami, às vezes você acredita aí na volta do mercado de jogos, né? É mais uma alternativa para montar o portfólio da forma que vocês quiserem aqui. Para quem acredita em muita concentração tecnológica nos Estados Unidos, ele te dá toda essa alternativa. Vai para o mercado de luxo que o pessoal gosta da tese, assim como o ouro, que sempre sobe, sempre tem demanda, então é realmente algo bem interessante. Acabaram as perguntas, então a gente vai para nossa reta final aqui do Buena Vista Insights. O que a gente espera aí para os próximos meses? A gente vê muito a questão do rally de fim de ano, rally de Natal, como quer que chame, que acaba no céu em meio, né? Que é vender tudo em maio, então até abril tem esse estudo lá das researches americanas que falam que até abril dá uma rentabilidade legal, tem um bull market, depois realmente costuma cair. Esse ano a gente viu um pouco isso, né? Que teve uma crise aí pertinho um pouco antes do meio do ano. O que a gente tá vendo aí para as expectativas aí para esse final de ano aí, né, na bolsa, essa reta final? Você pegar o low foi em abril, no Liberation Day, toda aquela loucura das tarifas, depois o mercado só veio subindo até o mês de outubro. Novembro, normalmente, assim, estatisticamente falando, o último tri tende a ser o melhor tri do ano, que é o rally aí de Natal, porém não é o que a gente tá vendo em novembro, né? Hoje é dia 7 de novembro que a gente tá gravando, e tem um detalhe, o mercado tá muito para baixo e tá para baixo hoje de novo, pelo menos até agora. Então, assim, é o que eu falo, ativos de qualidade, ok, nada fica subindo todo santo dia, não sei como. Então, um respiro para o mercado eu acho até saudável e natural, até para dar mais oportunidades de alocação. Então, assim, difícil falar o que a gente espera até dezembro, porque nós estamos falando de menos de 2 meses aí para concluir, mas uma coisa a gente fala categoricamente, você ter exposição à tecnologia, a ativos de qualidade, tudo que a gente se propõe a colocar na Buena Vista faz sentido ao longo do tempo. Não adianta o investidor ficar correndo atrás do rabo, eu vou comprar ouro porque o ouro está subindo agora, e acaba perdendo outros ativos. O sucesso é ter realmente uma carteira equilibrada aí de acordo com o perfil. E para acabar, essa última pergunta que a gente tem que fazer,
Todo mundo sempre fala, adora a previsão de gestor, quer saber o que ele acha, o que vai acontecer. Então, Renato, em primeira mão, a sua previsão aí para um dos grandes eventos aí desse fim de ano, desse fim de mês, final da Libertadores, dia 29, Palmeiras e Flamengo. Qual que é a sua previsão? Eu, como um bom palmeirense palestrino, que estava presente, inclusive, no estádio, no 4x0, foi o melhor jogo que eu vi ao vivo. Vou dizer uma coisa, vai ser um jogaço, eu posso dizer isso. Perfeito. Mas se fosse para cravar hoje, né, tem muita coisa para acontecer até lá, eu diria que o Palmeiras leva uma certa vantagem, mas vai ser um jogaço. Infelizmente eu tenho que concordar. Vamos ver se sai na Polymarket, né? É um jogo só, acho que tudo pode acontecer. Acho que vai ser um jogão para todo mundo, mas para concluir, eu só digo uma coisa: segue o líder que sabe. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro, né, Buena Vista Insights. A gente conta aí com carinho, com o view de vocês. Comentem à vontade, interajam à vontade, que a gente está aqui realmente para trazer mais informações e democratizar o mercado para vocês com vários novos produtos e inovação. Valeu. Valeu, pessoal. Abraço.